E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, estamos juntos para mais um vídeo do canal, mais um vídeo da nossa série de linguagem de programação C. Vamos conhecer aí mais um comando, mais uma estrutura. Hoje a gente vai falar do switch case, né? Uma estrutura de decisão similar ao if else, né? Mas que tem as suas peculiaridades, suas diferenciações. Tem lugares que é mais elegante utilizar essa estrutura. A gente vai conhecer tudo isso no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí, dá um feedback para que a gente possa estar trazendo conteúdo cada vez melhor aqui para o YouTube. Beleza? Vamos lá, vamos estudar C. Vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula de C, né? Vamos dar mais um passo rumo a conhecer essa linguagem de programação, que é o C. Nosso vídeo 8 dessa série introdutória de linguagem C, né? Então a gente vai conhecer hoje um outro comando, uma outra estrutura do C, né? Que é, apresentar para vocês aqui, o switch, né? Ou switch case, como você queira chamar aí da melhor maneira. Eu até chamo de switch case. Então, a estrutura switch do C, né? A estrutura switch case em C é uma forma eficiente de implementar decisões múltiplas em seu código. Então, o switch case é uma estrutura de decisão, tal qual o if e o else, porém o switch case se baseia em expressões exatas, né? Então, quando você tem que fazer múltiplas comparações e essas comparações resultam de expressões exatas, é interessante que você use o switch case. Ele é mais elegante, deixa o código mais organizado, né? O if else é muito poderoso, claro, né? Mas em alguns casos eu diria que o switch case organiza melhor o código. Você bate um olho, tem até um exemplo aqui do lado, vocês estão vendo na imagem aí, que mostra a elegância do switch case, certo? Então, substituindo uma série de instruções if e else para menus, cara. Para menu é fantástico o switch case, para menu de seleção de opções. Ela é especialmente útil quando precisamos comparar um valor com diversas constantes, né? E executar um bloco de código diferente para cada caso. Então, switch é selecione, né? Selecione uma variável, caso ela tenha esse valor, faça isso. Caso ela tenha esse outro valor, faça isso. Caso ela tenha esse outro valor, faça isso. E assim sucessivamente, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de um código aqui, né? Onde eu declaro aqui uma variável inteira chamada n, atribuo ela o valor 0 e dou entrada nesse n, certo? O usuário digita alguma coisa aqui nessa hora. E aqui eu tenho o nosso bom e velho switch case. Olha como é que ele se comporta. Switch e dentro a variável ao qual o usuário deu entrada de dado. Se o usuário tiver apertado 7, ele incrementa o n. Se o usuário tiver apertado 8, ele incrementa o n de 2, né? Se o usuário tiver apertado 10, ele também incrementa o n. E assim vai, só para você ver que eu tenho várias opções, né? Dentro disso aí eu teria que fazer vários if. If n igual a 7, if n igual a 8, if n igual a 10, né? E o switch case é bem mais elegante sobre esse aspecto. Vamos entender aqui a sintaxe dele mais a fundo. Observe que nesse exemplo nem tem a opção default, só tem case, né? Ele não encontra o default. E o default é uma das opções do switch case. Então como é que funciona? Switch é o comando, expressão é aquilo que o switch vai testar. Essa expressão, ela pode ser uma variável, como a gente viu no exemplo anterior, ou pode ser uma expressão mesmo. O importante é que ela resulte de um valor exato, certo? Então, se essa expressão, volto a dizer que geralmente é uma variável, resultar em constante 1, se o valor dela coincidir com o valor constante 1, ele executa esse bloco de código, certo? E termina no break. Todo case deve estar associado a um break. Isso é importante, certo? Case constante, se isso for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro e só vai parar quando encontrar um break, mesmo que o break esteja depois de um outro case. Então o C não vai dar erro, ele vai compilar tranquilo. Só que, digamos assim, logisticamente está errado, né? Entendem, né? Então, se esse valor coincidir com constante 2, ele executa esse bloco de código até encontrar um break. Se não coincidir com nada, aí vem a válvula de escape do switch, que é o default. O default existe para o caso desse switch aqui, com essa expressão, não encontrar em nenhum case um valor que coincida com a expressão.
Nesse caso, o código a ser executado se nenhum dos casos anteriores for verdadeiro, né? Então ele vai para a válvula de escape dele, que é o default, tá? Aqui está explicando um pouco de cada um. Ó, a expressão, o valor da expressão é calculado e comparado com cada uma das constantes na instrução case, né? Se for igual aquilo, se for igual aquilo, quando ele encontrar, ele entra. Os casos, ou cases, né? Que case em inglês é caso. Se o valor da expressão for igual a uma das constantes, o código dentro daquele caso é executado. O break indica onde termina cada caso, né? O caso começa com case e termina com break. A palavra-chave break é essencial para sair do bloco switch após o caso correspondente ser executado. Olha que eu grifei aqui até de vermelho aqui para que vocês entendam. Ó. Se você omitir o break, não usar, o programa continuará executando os códigos dos casos seguintes. Então, como tem case break, se algum dos cases não tiver o break, ele passa para dentro do outro case, certo? Esse é o lance. Como eu falei, você não vai dar erro, mas logisticamente, né, ou seja, a tua iteração que tu criou ali vai estar errada. O default, o bloco default, ele é opcional, a gente viu ali do primeiro exemplo, do primeiro slide, né? E é executado se nenhum dos casos anteriores for verdadeiro, né? Eu posso ter essa válvula de escape, né? Se não tiver, ele não vai fazer nada, certo? Aqui a gente tem um exemplo 1, né? Aqui eu dividi duas formas de usar o case, onde eu vou comentar com vocês linha a linha, claro. A gente tem a biblioteca stand.io.h, né? A função main inteira. Definimos uma variável inteira chamada dia da semana e pedimos para o usuário dar entrada digitando um número de 1 a 7 para o dia da semana. Gravei isso aí, o número inteiro, %d, dentro da variável dia da semana, que foi essa que a gente criou aqui em cima, certo? Depois eu entrei no switch. E o meu switch vai ser baseado nessa variável dia da semana. Como é que vai ser? Se o usuário, nesse momento aqui do scanf, ele deu entrada no valor 1, esse case 1 aqui, ó, vai coincidir com o dia da semana e ele vai executar esse printf domingo e vai dar um break. Vai quebrar, certo? Se o usuário tiver digitado 2, esse case aqui vai ser verdadeiro, porque 2 vai coincidir com o dia da semana e ele vai imprimir segunda-feira e quebrar uma linha, né? O barra-n quebra uma linha. Break. Continua aqui, ó. Se coincidir com 3, ele vai imprimir terça-feira. Eu resolvi não fazer todos os dias da semana, vai ficar meio grande, né? E assim por diante. Se o cara digitar um valor que não esteja correspondido entre 1 e 7, né? Já que 1 é domingo e 7 é sábado, ele vai dizer dia da semana inválido. No nosso exemplo aqui na prática, se ele digitar 4, já não vai dar, porque eu não implementei os outros dias, certo? E finalmente dá o return 0. Aqui eu tenho o mesmo código, mas eu diria de uma maneira até mais elegante de usar o case. Eu posso usar assim, é o mesmo código, gente. Certo? Só que ao invés de quebrar uma linha para cada case aí botando break, eu botei tudo numa linha só, como vocês podem ver aqui, ó. Biblioteca, função main, a variável inteira dia da semana, deu entrada aqui com o printf e o scanf, e entrei no switch case, ó, o switch case, ó. No exemplo anterior, para cada case desse eu estava usando duas linhas. Aqui eu resumia uma linha só, né? Então, o usuário vai dar entrada no dia da semana. Se ele digitar 1, né, esse dia da semana vai coincidir com 1, ele vai imprimir domingo, quebrar uma linha e encontrar o break. Pode ser assim, né? Pode ser até mais elegante desse jeito. Se o usuário digitar 2, ele vai imprimir segunda-feira e vai encontrar o break. Se ele digitar 3, vai imprimir terça-feira, vai encontrar o break. Se ele não digitar nenhum, nem 2, nem 3, apesar de eu estar dizendo de 1 a 7, é porque eu não implementei os outros, né? Ele vai imprimir dia da semana inválido e vai terminar o case, chegando no return 0 e terminando o programa, né? Vamos executar um a um aqui. Eu estou com esse código até já escrito aqui, ó. Vou abrir ele com VI aqui, ó. Exemplo 01.c, tá aí, ó. Certo? Então, o mesmo código, exato mesmo código. Eu posso até implementar os outros dias aqui, já que pode ser que seja legal. Domingo, segunda, terça. Vou copiar logo uma pancada aqui. Segunda, terça. Se for 4, quarta-feira. Quarta-feira, quebra uma linha. Se for 5, sexta. Quarta, quinta, perdão. Quinta, se for 5. Se for 6, ainda vai faltar o sábado. Se for 6, vai ser sexta-feira.
dia de hoje aqui que eu estou gravando esse vídeo. Né? E se for 7, ele vai imprimir sábado. Pronto, implementei todos os dias programa completo. Vou deixar os programas aí embaixo na descrição do vídeo, claro, tá? Apesar de serem programas simples aí, se vocês tiverem interesse, pode utilizar outro compilador, tá? Eu uso o Linux aqui porque me é mais familiar, tá? Mas você pode usar outro compilador. Deve ser mais, CodeBlocks. É uma pancada de compilador C legal aí, gratuito. Então, tá aí. Se o cara vai ler o dia da semana, se o dia da semana for 1, ele imprime domingo, se for 2, imprime segunda e assim vai, tá? O case é desse jeito. Observem, é muito mais elegante do que um if-else para esse caso, tá? Vou sair salvando aqui e vamos compilar o cara com GCC. GCC-O, exemplo 01, ou seja, zere um executável chamado exemplo 01 a partir do fonte exemplo 01.c, né? Então vou compilar. Deu certo, em Linux é assim, se não deu erro é porque funcionou. E vamos executar o programa. Exemplo 01. Pegar aqui, quarta-feira, quarta-feira, certo? Vou rodar de novo, vou dar o número 9, não existe lá, 9 vai cair no default. E ele vai dizer dia da semana inválido, né? E assim, qualquer dia, domingo, segunda, terça, switch case funciona desse jeito. Tá? Vamos lá, vamos para outro exemplo aqui. Deixa eu dar um clique aqui, tem mais um exemplo lá no material, que é o exemplo 2. O exemplo 2 é uma calculadora com switch case, tá? Vamos analisar a linha aqui comigo. Biblioteca standio.h, só estou usando biblioteca, só estou usando comandos que estão nessa biblioteca. Então, função principal inteira do bloco, né? O main inteira. Declarei 3 variáveis reais, né? Do tipo float, num 1, num 2 e a variável resultado. Criei uma variável do tipo caractere chamada operador. Vai armazenar o caractere. Essa variável vai me dizer qual é a operação. Aqui com esse printf e com esse scanf, eu disse digite a primeira operação, né? Vou passar e vou dar entrada no primeiro operador da primeira operação, digamos assim, né? E digite a segunda operação, né, o segundo número, porque o que eu vou fazer? Eu vou dar entrada nessa variável no 1, vou dar entrada nessa variável no 2 e depois vou dar entrada numa operação. A parada é essa. Então digite a primeira operação, o cara vai dar entrada num número. Digite a segunda operação, vai dar entrada no outro número. Observem que são %f compatível com o tipo float, certo? No scanf. E aqui eu pergunto se o cara quer fazer adição, subtração, multiplicação ou divisão. O cara escolhe um desses 4 símbolos aí e eu salvo, olha só, %c compatível com o tipo char na variável operador, certo? Então, quando o programa executar esse código, eu vou ter um valor real na variável no 1, um valor real na variável no 2 e vou ter um tipo caractere, né? Eu espero que seja um desses 4 aí para que o programa saiba qual operação vai efetuar. Olha o switch case aí, ó. Switch operador, aquela variável. Se naquela variável operador, essa daqui, ó, onde o cara escolhe a operação, né? Voltei para mostrar. Se o cara tiver digitado mais, dentro da variável vai ter o símbolo mais. Case mais, a variável resultado vai ser no 1 mais no 2, break. Se o cara tiver digitado menos, a variável resultado vai ser no 1 menos no 2, break. Se o cara tiver digitado asterisco, o resultado vai ser no 1 vezes no 2 e break. Se o cara tiver digitado a barra, e aí eu tenho uma exceção para a barra, já que não existe divisão por zero, né? Tem um tratamento de exceção e até serve para mostrar que é possível ter outras estruturas de decisão dentro do próprio case, ó. Então aqui eu resolvi quebrar uma linha porque eu preciso de mais coisa, ó. Se for divisão, eu verifico se o segundo operador é 0. Se o segundo operador for 0, eu imprimo em tela a seguinte informação. Divisão por 0 não é permitida, né? Não existe no conjunto dos números reais. Não existe matematicamente, é indeterminado, né? Divisão por 0. Se não, é porque essa variável é diferente de 0, aí dá para fazer a divisão. Aí o resultado vai ser no 1 dividido por no 2. E o break? Se o cara não digitar nem mais, nem menos, nem vezes, nem dividir, ele vai cair no default e vai imprimir o operador inválido, retornando 1, né, indicando que houve erro, né, e vai sair do switch case, vai imprimir a variável resultado, pronto, e o return 0, terminando o programa, né. Vamos lá, a gente tem essa daqui também para testar. Olha, ó, vi exemplo 2.c.
o exato mesmo código, né? Stand.io, main, as variáveis floats que eu estou usando, no 1, no 2 e resultado, variável caractere chamado operador, dei entrada na primeira operação, né? Que eu deveria ter chamado de operador, né? E dei entrada no segundo operador, né, que é o 1, 2, depois dei entrada na operação, que vai ser feita, adição, multiplicação, divisão. Na verdade eu confundi operador com operação aqui. E aí, dei um switch no operador, né, que é essa variável aqui, operador é essa variável aqui, que eu defini ali em cima, né, e aqui o usuário deu entrada nela. Se o usuário tiver digitado o sinal de mais, a variável resultado, que é essa daqui, vai receber a soma de no 1 com no 2 e vai encontrar o break. Se encontrar menos, a variável resultado vai receber a subtração de no 1 com no 2, vai encontrar o break. Se digitar o asterisco, que é a multiplicação, o resultado vai ser no 1 vezes no 2, vai encontrar o break. Se o usuário digitou a barra para divisão, aí eu faço um teste. Se o segundo operador, esse aqui, for informado como sendo 0. Se for informado 0, eu quero que imprima a divisão por 0 não é permitida, aí ele sai e termina, né? Ele vai dar até peraí, divisão por 0 não é permitida, beleza, quebra a linha, encontra o break. Se o cara não digitar nenhuma das opções, ele dá um return 1 indicando que teve erro, né? Printf, o resultado é tal, tá? Vamos lá, vamos testar esse cara aí. Vou sair salvando e vou compilar ele com vocês, ó, gcc -o exemplo 02, ou seja, gere um executável chamado exemplo 02 a partir do fonte exemplo 02.c. Pronto, deu certo, tá? Vamos lá, ponto barra, exemplo 02 e vamos executar o cara. Vamos testar todas as operações aqui rapidinho. 2 mais 3, né? Vou botar o mais aqui. 5, perfeito. Vou rodar de novo. 2 e 1, subtração, vai dar 1. Beleza, vamos rodar de novo. Vou botar 3 e 6 e vou botar a multiplicação para dar 18. Beleza, funcionou. Vamos testar a divisão por 0. Primeiro operador, vou botar 2. Segundo operador, 0. Esse que não pode ser 0, né? E vou mandar fazer uma divisão. Olha aí, divisão por 0 não permitida, resultado zerado, né? Vamos lá, vamos rodar de novo. Deixa eu dar um clique aqui para fazer a divisão correta. Vou botar aqui 10 dividido por 2, a barra, dá 5. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Conhecemos mais um comando aí do C, né? Conhecemos o switch case, essa estrutura de decisão aí, fundamental para que você crie menus com elegância, né? Se você precisar fazer uma busca exata, é a estrutura que eu recomendo, é o switch case, já que ela é muito mais fácil de ser lida, né? Você olha para um switch case, você tem uma ideia de organização, então em alguns casos realmente é indispensável. Claro que o bom e velho if else vai poder resolver 90% dos problemas, mas às vezes você quer a elegância de um switch case. Nós estamos terminando o vídeo por aqui, mas vou pedir que tu deixe um like aí, cara, né? Se não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa um comentário aí e a gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, gente. Até a próxima.